Fala galera, beleza? Estamos aqui, mais um Teleio Podcast. Estamos mais um dia aqui para sermos edificados na nossa masculinidade. Você aí com a gente, obrigado pela sua audiência. Mais uma vez, você que está chegando, quero te pedir, se você puder nos ajudar no crescimento do nosso canal, que você possa se inscrever no canal, ativar o sininho, que você possa compartilhar esse vídeo, curtir, comentar. Isso ajuda muito a gente aqui, né, no crescimento do canal, e você vai estar fazendo parte também desse projeto aí de formação de masculinidade, fortalecimento de masculinidade, redenção da masculinidade, resgate da masculinidade. Esse é o nosso propósito aqui com o Teleio Podcast, tá bom? E hoje a gente está aqui com Rafael Moura. Prazer, né? pastor. Um homem de Deus. Rafael, ele é formado aí em ciências políticas, tá envolvidaço aí nessa questão, e vai estar aqui compartilhando com a gente esse tempo, né, precioso. Se você possa estar com a gente aí, tá, participando desse momento. Vou deixar o Rafael se apresentar melhor. Bom ter você aqui com a gente, Rafael. Bem-vindo. Obrigado, pastor. Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente, acompanhando essa conversa. Como o pastor falou, meu nome é Rafael Moura. Tenho 24 anos, fiz agora há pouco. Anos. Aniversário há 2 semanas atrás. É mesmo? 2 semanas? Ainda tô acostumando ainda, né? Mas sou formado em ciência política pela Unirio, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Hoje trabalho no governo do estado também. Sou filho do pastor Eduardo, da pastora Laudicea. Pastor Eduardo esteve aqui no nosso podcast na semana passada. Sou irmão do Carlos Miguel, sou namorado da Marcele. E sou membro também da Igreja Profetizando as Nações. Da IPAM. Uhum. E atuo lá em diversos ministérios, né? Chamou a gente tá pro trabalho. Só um adendo aqui, né? Que eu fiquei sabendo depois do podcast com seu pai, que seu pai é irmão do Léo Moura. Você é sobrinho do Léo Moura. Isso. É flamenguista? Eu sou Flamengo. Por culpa dele, inclusive. Que bom. E meu pai é Vasco. Mas seu pai é Vasco, cara, mesmo? Seu pai chegou a jogar bola ou não? Cara, meu pai jogou durante um tempo, mas... Profissional? Eu não sei se ele chegou a federar, mas todo mundo fala que ele jogava muita bola. Tem cara mesmo. Que ele era zagueiro de matar no peito dentro da pequena área e sair jogando. Futebol nunca foi minha praia. A segunda geração já não é. Meu irmão brinca e tal, mas eu... Meu negócio é política. Eu gosto de estudar. Que bom. Rafael, como é que você se sentiu atraído assim pela política? Como é que começou isso? Então, desde muito novo, eu sempre fui muito questionador. E eu sempre gostei muito de ler, de saber as coisas, estudar. Então, eu dava até uma certa dor de cabeça para as tias da escolinha do militar. É engraçado, é de família. Seu pai falou aqui no outro podcast que ele teve irmãos que ele deu muito trabalho porque ele questionava muito também. Eu acho que eu puxei isso dele. Mas, então eu sempre fui muito questionar e tudo mais. E aí, quando chegou aquela época de Facebook, né? Na época nem tinha Instagram, o Facebook tava bombando, aquela transição do Orkut pro Facebook, né? Eu comecei ali a ter acesso a materiais voltados pra política e era sempre uma área que eu gostava, assim, de ler, de estar sabendo das coisas. E aí, até naquele período das jornadas de junho ali, 2013, eu tava pra fazer 14 anos, mas eu já fui na manifestação. Mesmo? Eu engajava lá no Facebook, participava de fórum de debate e tudo mais. Dentro da escola também, eu explicava pros meus amigos. Cara, com 13 anos? Com 13 anos. Que legal. E aí, eu fui e sempre fui cada dia mais me engajando, assim. Só que eu, apesar de engajar, eu nunca tinha pensado nisso como uma área assim, pra eu fazer uma faculdade, pra eu trabalhar nesse setor, assim, eu nunca enxerguei dessa forma. Então eu sempre tava naquela assim, eu vou fazer ou direito, ou vou pra alguma engenharia, ou matemática, porque eu gosto de exatos, sou bom em exatos também. Tanto que quando eu fiz o meu primeiro vestibular, eu passei pra uma faculdade de matemática. E aí eu fui, fiquei 1 período e meio. Só que, além de ser longe também, era algo que eu não estava feliz ali. E aí meus pais sempre falando, olha, o que você escolher, a gente vai te apoiar, a gente vai dar suporte.
procura fazer algo que você goste, mesmo que a princípio pareça que não vai dar dinheiro, porque o dinheiro é consequência de um bom trabalho. Então não adianta você ser infeliz, fazer um mau trabalho que não vai vir dinheiro, mesmo em uma área que dá dinheiro. Aí nisso eu falei assim, poxa, eu gosto muito de política, eu gosto muito de estudar política. Que eu posso fazer? Que eu posso estudar direito? Poxa, mas eu queria me especializar mais. Aí eu descobri que tinha um curso de ciência política na faculdade pública, aqui na Unirio. Eu fui, coloquei minha nota naquela segunda chamada, né, do Enem, no meio do ano. Entrei, passei. Aí eu comecei a estudar lá e comecei a ter acesso a vários pensadores. Aí foi quando eu realmente fiquei mais técnico. Peguei mais essa parte de estudar autores estrangeiros, autores brasileiros e tudo mais. Comecei a contrapor algumas coisas, até mesmo onde entra a minha fé nisso aqui. E ali eu aprendi muito, eu ouvi muita coisa também na faculdade pública, né? Faculdade é cemitério de crente. Inclusive, quando me confrontaram com essa frase, eu dei uma saída ali que eu sei que não veio de mim, veio do Espírito Santo. Que eu não teria capacidade para pensar na hora. O rapaz chegou pra mim e falou, faculdade é cemitério de crente, você é crente? Eu falei assim, cara, mas não tem como você matar quem já tá morto. Legal. Aí ele, que isso, rapaz, como que você tá falando isso? Eu falei assim, não, porque eu já morri pra esse mundo, eu já vivo pra Cristo, não tem como você me matar, eu já morri pra esse mundo. Aí ele, não, que isso, cara, tá doido, para de falar besteira, você tá vivo aí. Eu falei assim, meu irmão, fique em paz. Só dos espirituais discerne as coisas espirituais. Pois é, vai vendo. Mas aí eu me formei agora, a faculdade eu demorei um pouco mais que a faculdade por conta da pandemia, ficou bastante tempo sem aula. Mas agora eu me formei e já estou procurando áreas para especialização ou então uma segunda graduação. E você já está trabalhando, né, nessa área. E a gente estava até conversando, a gente tem visto isso, que há uma agenda política, né? Sim. Que guerreia contra a masculinidade. Essa questão da desconstrução da masculinidade, né? Masculinidade tóxica. A masculinidade tóxica. Né? Como é que você tem visto isso? Então, a gente muitas vezes acha que isso é algo que surgiu agora. E não é porque isso se evidenciou agora que começou agora. Né? A gente já vem de uma agenda contra a figura do homem, literalmente uma agenda contra o homem, desde a década de 50 para 60, com a revolução sexual ali nos Estados Unidos, aquela pegada Woodstock, sabe? Então, essas agendas feministas de segunda onda, de terceira onda, porque a primeira foi sufragista para as mulheres votarem e tudo mais. Que inclusive as mulheres não conquistaram esse voto, quem deu foi os homens. Mas isso aí isso é profundo, mas é uma verdade que dói, mas é verdade. Mas assim, essa agenda contra os homens, ela já vem sendo difundida já há bastante tempo. E assim, existe uma teoria que se chama janela de Overton, ou Everton, eu não vou lembrar agora como se pronuncia. Mas depois, se você quiser em casa online pesquisar, você vai entender. Que é como uma ideia, ela pode ser difundida na massa, no público, de forma gradativa. De forma ali, de grão em grão. Então, assim, essa agenda contra o homem que a gente vê hoje, de feminilização do homem, contra a família, contra o patriarcado, ela não começou com uma agenda de morte aos homens. Todo homem é um estuprador em potencial. Ela começou com coisas pequenas. Ela começou com uma embalagem de igualdade entre homens e mulheres, com uma embalagem de direitos sociais, de liberdade sexual, né? E aí ela aos poucos foi difundida. E aí quando você vai ver, é como se fosse, literalmente uma doença, como se fosse uma doença. Ninguém acorda de um dia para a noite com um tumor já ocupando metade do pulmão. É algo que começa pequeno, qualquer câncer ele começa pequeno e vai crescendo. Então isso é algo que já vem crescendo já há pelo menos aí 60 anos, 50, 60 anos.
Então, assim, é realmente algo agora que tomou. Agora tem um elefante na sala, é assustador. E às vezes, tanto as lideranças políticas quanto religiosas não sabem como lidar, não falam sobre porque enxergam como se fosse um tabu. Mas é algo que precisa ser sanado, precisa ser combatido, não com simplesmente armas e. Não, não. A nossa milícia ela é espiritual, né? Nossa batalha não é contra carne e sangue. Mas a gente precisa vencer essa galera no joelho e também no campo das ideias. Então, essa agenda, ela foi permeada de início através da educação, através da mídia. Então, são nessas áreas que a gente tem que combater, que a gente tem que remir, sabe? E aí, como isso acontece? Produzindo conhecimento, produzindo arte, mas não algo voltado para feminismo radical, para feminilização do homem, algo voltado realmente para a família, realmente para o conceito do homem, né, de Deus. O que é o homem de Deus? É um homem que vive ali os princípios bíblicos. Perfeito, cara. Essa visão, né? É uma agenda, de fato, que vem muito. Simone de Beauvoir falava disso, né? A não necessidade do homem ser desnecessário. Tinha algumas feministas teóricas, até radicais, né? Falando sobre que o bom seria mesmo que o homem deixasse de existir mesmo, né? Loucura. E assim, e a gente vê isso entrando. Eu conversava até com o seu pai na semana passada, falando sobre essa questão, como hoje a gente vê ainda mais a importância do ministério de homens na igreja mesmo, né? Porque não só da gente ficar ali falando, porque eu acho que às vezes a igreja é muito rasa em algumas coisas, né? Que a gente precisava se aprofundar mais para a igreja. E por que eu acho que às vezes a igreja é muito rasa? Eu acho que às vezes a igreja é muito rasa porque a gente vive na nossa preocupação. A gente conversava aqui em off sobre a questão do sistema religioso. E para mim, um dos perigos do sistema religioso é que a gente vive muito os nossos guetos denominacionais. Então, como a nossa preocupação denominacional é uma preocupação de cerca, a gente fica naquelas conversinhas rasas que vão nos habilitar para viver aquele ambiente denominacional de uma forma, né? Tanto que a gente vê hoje, disciplina na igreja não é uma disciplina por causa de uma questão de pecado, né? Que fere a moral do camarada. Não, disciplina hoje é o camarada que fugiu é reunião de condomínio, fugiu da regra do condomínio, então disciplina o camarada. É uma questão denominacional. E eu creio que a gente precisava aprofundar alguns assuntos para que essa galera pudesse servir à cidade, pudesse ser referência na cidade, né? Porque é o que Jesus disse, nós somos a luz do mundo. Jesus não disse que daria para a gente 7 passos de como ser luz. 7 passos de como saber ser luz. Não, Jesus disse, você é luz, é uma questão de natureza. É verdade. Você é luz. Agora, a questão é como você se posiciona para iluminar mais. Então ele diz, você é luz. Então, essa é a sua natureza. Agora você precisa se preocupar como é que você vai se posicionar, porque embaixo da mesa você ilumina pouco. Então eu acho que é isso. A gente tem uma natureza, só que a gente está se colocando num ambiente onde a gente ilumina pouco, porque a gente está preocupado em ser luz dentro de igreja. Né? É exatamente então, isso. Jesus disse, não, uma cidade em cima de uma montanha é vista por todos que passam. Então, Jesus fala Agostinho, né? Ele falava dessa questão de nós, da igreja, ser a cidade de Deus. Civitar Dei. A cidade de Deus no meio da cidade dos homens. Então, nós sermos a cidade referencial. Né? A cidade que é a referência. É verdade. Então a gente precisa ter essas conversas, cara, profundas, a gente conversar sobre essa questão dessa desconstrução da masculinidade, como que a gente vai preparar essa galera e como que a gente vai restaurar os homens, resgatar os homens para que os homens possam servir a cidade como referência, como modelo.
Porque o que a gente vê hoje nas novelas, nos filmes, acabou de sair a Barbie agora aí, né? E a galera vai pro cinema, e, cara, é uma questão muito, muito bem orquestrada, né, cara? Porque a galera pega uma figura que é a sua figura da infância e Tá no tudo, imaginário, tá no no... lúdico de praticamente toda mulher nos últimos 50 anos. É a Sim. boneca da Barbie, da E Polly. aí a galera vai pro cinema para ter aquele momento, né, que tem a ver com a sua infância e tudo, e o que tem ali é uma agenda. Mas, pastor, isso é muito forte porque isso não acontece só na Barbie, né? A estratégia do inimigo, ela é muito simples. Ele já viu que com aquilo que já está pronto, já está construído, não tem como se bater de frente. E não tem como ele criar algo para poder substituir ou quebrar aquilo que já foi construído. Né? Você falou da Barbie, mas a gente tem vários outros exemplos hoje de personagens de filme, de série, de coisas que fizeram parte da nossa infância, que foram feminilizados, né? Que foram, por exemplo, aquele filme dos Vingadores, você tem o Sim. Thor. O Thor no primeiro filme é um homem forte, que está disposto a entrar na frente de um meteoro pela mulher que ele ama. Nos dois últimos filmes ele é um barrigudo que está jogando videogame com aquela barriga de chope horrorosa, covarde, medroso. Por quê? O inimigo, ele não tem como ele construir um personagem fraco, feminilizado, porque não vai ter aderência. Então o que que ele faz? Ele pega algo que já está construído no nosso imaginário e tenta desconstruir aquilo ali. Então é isso que ele faz, não só nos filmes e nos personagens de desenho animado e série, mas ele faz também isso dentro da igreja. O inimigo já viu que de frente de uma igreja forte, ele não consegue prevalecer. Então hoje, qual é a estratégia mais satânica que existe? É o infiltrado dentro da igreja, desconstruindo o que a palavra de Deus diz. Não só a respeito de salvação e tudo, mas a respeito da figura do homem. Você tá entendendo? Desconstruindo aquilo que a palavra diz sobre casamento, sobre família, sobre filhos. Então, com uma igreja forte, enraizada na palavra de Deus, enraizada na Bíblia, não tem como as portas do inferno resistirem. A gente avança. Então, qual é o papel hoje? Qual é o papel do adversário hoje? É infiltrar dentro da igreja, lançando sementes para desconstruir, para desfazer aquilo que está escrito na palavra, para distorcer o que está escrito na palavra. E aí a gente tem mais diversos resultados hoje, que são, né, cantores homossexuais em cima do púlpito, pastores pegos em crimes de assédio, pastores desviando oferta, e daí para pior, pregador cantando em festa de casal homossexual, e a questão não é ir nesses lugares para pregar, porque Prega, né? é o que prega, exatamente. É a tua postura, sabe? Uma vez eu tava na conversa com um grande... Sem querer te interromper, porque eu acho que a oportunidade de estar em lugares como esse é maravilhosa. Claro, claro. Porque assim, qual é o nosso papel? É salgar, certo? Você falou do Luz do Mundo, Sal da Terra, é uma verdade. E eu tava uma vez com um pastor tomando um café, ouvindo ele falar a respeito disso, pastor Tony de Paulo, inclusive, que é um cara muito forte na política, articulado pra caramba, e ele falou uma verdade. Nosso papel não é impedir a deteriorização desse mundo. Esse mundo já tá caído, cara. Já era, já foi. Mas o nosso papel é retardar esse apodrecimento. Então não tem como você chegar em um lugar que tá podre e aquele lugar continuar apodrecendo na mesma velocidade. Sim, Ou se acelerar o apodrecimento. Você tem que retardar aquilo ali. Então, em um ambiente que a gente tá, a gente tem que ser luz, a gente tem que amar. E eu acredito muito nisso. A posição do senhor com relação a guetos denominacionais é real. Mas a gente tem que estar num lugar e a nossa presença tem que incomodar as trevas. Tinha Tem que incomodar. um reverendo da presbiteriana, até da presbiteriana de Niterói, reverendo Antônio Elias. E uma vez um grupo de jovens chega para ele e pergunta se eles se eles podiam frequentar a boate. E aí o reverendo Antônio Elias diz o seguinte:
E esse conselho me ajudou muito quando eu tinha que lidar com alguns jovens na igreja, né? O reverendo Antônio Elias disse o seguinte: cara, Deus não é contra a alegria. E tudo que você puder dar glória a Deus por isso, faça. Agora, entenda o seguinte: nós temos que estar com os não cristãos. Nós temos que estar na roda dos escarnecedores. Quando a Bíblia fala de você não se assentar na roda dos escarnecedores, a Bíblia está falando de você não ser mais um escarnecedor. Ele diz, nós temos que estar com pecadores, na roda dos pecadores. Mas a gente tem que estar ali para diminuir o número deles, não para aumentar. É isso aí. Não para ser mais um lá, né? É isso aí. Não para estar sendo conivente com o ambiente. Claro. E de forma saudável, que você possa ser a referência da luz, né? Você está nas trevas, está todo mundo na escuridão, a gente precisa de uma saída onde tem a luz. Aí, opa, tem ali uma referência de luz. E não tem como você ser referência de luz no claro. Não tem como. Porque no claro já tá cheio de isso luz. É realmente o papel da luz incomodar as trevas. E tem até uma frase, eu não vou lembrar agora se foi Nietzsche que falou, foi algum outro filósofo, mas depois o pessoal em casa pode pesquisar. É que não existe vácuo de poder. Não existe vacância de poder. Se existe um vácuo de poder, alguém vai ocupar. A gente hoje olha essa agenda feminista radical, ativismo LGBT, ideologia de gênero, etc, etc. A gente acha que é algo que eles conquistaram. Em nenhum momento eles conquistaram. Foi entregue a eles. Então, tem até uma brincadeira que rola na internet, né? Que é teoria do pai ausente. Uhum. Que toda mulher feminista radical, ela teve um pai ausente. Uhum. Então, assim, apesar de ser uma brincadeira, isso reflete uma realidade muito séria. Que é a seguinte: esses pensamentos malignos, essas ideologias que vão contra a palavra de Deus, elas só possuem força por uma falta de posicionamento de homens de Deus. Uhum. Por uma falta de posicionamento dos homens. Se você for ver lá em primeiro livro dos Reis, desculpa, quando Acabe tá naquele processo com a Jezabel e ela mata Nabote, por conta que Nabote não entrega a vinha, ela só tem essa permissão porque Acabe não se posicionou como homem. Então ela vai lá, assassina o cara, e aí o juízo de Deus não cai só sobre ela, cai sobre Acabe também, porque a posição dele, que ele deveria estar ocupando, ele não ocupou. Então a mesma coisa até no próprio Jardim do Éden. Quando Eva vai lá e come do fruto, cara, cadê o marido? Cadê o esposo dessa mulher? Então, quando a gente olha hoje, muitas vezes eu já ouvi de muitos pais, né? Um período eu trabalhei com o Ministério de Adolescentes, e eu escuto até hoje alguns pais de adolescentes, jovens, falando assim, poxa, ajuda o meu filho só quer saber de youtuber, só tá com mais ideias nada a ver, tá falando que Deus não existe. A primeira pergunta que eu faço é: onde o senhor estava quando ele começou a assistir esse tipo de coisa? Onde você estava quando sua filha começou a sair com esse tipo de amizade? Porque, como eu falo, a guerra cultural e espiritual, ela é gradativa. Ela não é do dia para a noite. Nenhum filho vai dormir um dia obediente, respeitando os pais, e acorda rebelde. Isso não existe. Então, essa agenda cultural que a gente vê hoje aí de forma agressiva, ela foi entregue proporcionalmente conforme os homens deixaram de cumprir o seu papel dentro de casa. Essa é a maior realidade. Porque quando você vai conversar com uma menina feminista que odeia homens, você pergunta, pô, cadê seu pai? Meu pai saiu de casa. Meu pai foi comprar cigarro, nunca mais voltou. Essa é a realidade. Ah, meu pai agrediu a minha mãe. Meu pai matou a minha mãe. São cada histórias terríveis. Então, por que a guerra delas é contra o patriarcado? Justamente porque o homem, ao invés de cumprir... E aí a gente entra um pouco até mesmo na questão espiritual. Porque a família, antes de ser um projeto cultural da humanidade, é um projeto de Deus, né? Então não tem como você ter um casamento feliz, saudável, pleno, sem Deus.
pode existir pessoas que não conhecem a Jesus, que têm um casamento duradouro, mas elas só têm porque elas cumprem um princípio de Deus, um princípio bíblico. Então, muitas vezes o homem, justamente por influência, né, da cultura, e aí não é querer ser militante, mas até mesmo por conta do machismo, né? Ah, não, o cara tem que ter várias mulheres, né? Eu tenho amigos que eles foram introduzidos à sexualidade muito cedo, pelo próprio pai. Porque o pai tinha medo do filho se tornar um homossexual. E aí hoje o filho carrega marcas, sabe? Por conta dessa sexualidade exacerbada de uma forma muito precoce. E o cara hoje sofre por conta disso em relacionamento. Então, onde é que estava esse pai na hora de ensinar o filho? Olha, filho, o que a Bíblia diz a respeito de você construir uma família é que você tem que arranjar uma mulher idônea, uma mulher de Provérbios 31, mas que você não pode simplesmente achar que ela vai ser submissa se você não estiver disposto a entregar a sua vida por ela, como Cristo deu a sua vida pela igreja, sabe? Então, assim, a gente sabe que esse mundo tá caído e que por eles não tem mais volta, porque não adianta também você querer viver um projeto de Deus sem seguir os princípios de Deus. E aí é onde entra a igreja. Por isso que a igreja é o último, literalmente. A igreja é a última fronteira entre a sociedade e o caos. Eu falo até a nível de Brasil. O Brasil não entrou numa espiral caótica de anarquia nos últimos anos por conta da igreja. Eu falo isso tranquilamente. Porque a igreja serve não só como bastião moral, mas também espiritual, social, sabe? Tem um livro muito bom que eu recomendo a galera que está assistindo em casa ler. É A Religião Mais Negra do Brasil. E quando esse título pula nos seus olhos assim, você acha que você vai enxergar ali uma religião de matriz africana. E não. A religião, estatisticamente falando, mais negra do Brasil é o evangélico pentecostal. Então, a maioria dos negros de favela, de comunidade, eles não são de religião de matriz africana. Eles são evangélicos, de Assembleia de Deus, de igreja pentecostal, de ministério Deus é forte, sabe? Essa é uma realidade muitas vezes ignorada por algumas ideologias, por alguns acadêmicos, mas essa é uma realidade. E eu digo, a igreja é o ponto de esperança, sabe? De conforto, de refrigério dessas pessoas. Fantástico. O Leonardo Ravenhill, um livreto, cara, um livretinho, mas... Porque tá do pleno avivamento? Porque tá do pleno avivamento. Livraço. Ele diz o seguinte: se o pecado cresce em volta da igreja, a culpa não é do diabo, a culpa é da igreja. E eu acho isso mesmo. Eu acho que a gente e é uma denúncia mesmo, né? Que o apóstolo Pedro já tinha feito lá no primeiro século, quando Pedro diz que nos últimos tempos falsos mestres faria da igreja um comércio. E porque a igreja se preocupou tanto com essa questão e a igreja trocou relacionamento por comércio, a cidade sofreu, né? Se eu não me engano, foi Billy Graham que falou que... Hoje eu estou com um monte de citação na cabeça, não sei porquê. Bom. Mas Billy Graham disse o seguinte, que eu pensei um dia que a igreja sofreria por causa do mundo. Não pensei que eu viveria para ver o mundo sofrer por causa da igreja. Então, eu acho que é isso mesmo. A gente está num tempo, e a gente estava falando sobre isso, da sua geração, né, desse seu envolvimento com política, porque na minha geração, política na igreja era uma coisa... Não, pô, cara, política é uma coisa, igreja é outra. E que é uma estratégia satânica fantástica, né? Futebol, religião, não se discute. É fantástico, isso é uma agenda fantástica, diabólica, porque a gente não precisa se envolver com as coisas da cidade. Tem um livraço, cara, mas isso é livraço mesmo, do John Stott, que Ouça o Espírito, Ouça o Mundo.
E John Stott fala disso. E ele usa como base o texto que diz, lá de Davi, que diz que Davi serviu a Deus na sua geração e foi sepultado com seus pais. Então ele fala de como a gente serve a Deus, né? Recebe essa mensagem de Deus que é eterna, é ultracultural, é para todas as gerações, a mensagem é a mesma, mas como a gente pega essa mensagem ultracultural e serve na nossa geração, porque a nossa geração é diferente da outra. Sim. Tem até um pastor que fala que quando ele foi ordenado muito novo, não deixa eu fugir do John Stott não, senão entra outra coisa, mas eu lembrei disso, ele fala que ele foi ordenado muito novo, e ele, quando pregou o primeiro sermão dele numa igreja batista tradicional, ele estava começando naquela igreja que já existia, ele começando o ministério pastoral naquela igreja. E aí ele pregou sem terno, só sem o paletó, ele estava de blusa e gravata. E aí no final, a Igreja Batista tem essa tradição, né? No final o pastor ele foi para a porta para ficar lá recebendo os irmãos que estavam saindo. E aí um irmão antigo apertou, quando ele apertou a mão, o irmão antigo segurou a mão dele e falou assim, não se faz mais pastor como antigamente. E saiu. E ele falou que ele entrou em crise com aquilo, né? E aí, cara, ele em casa, em crise com aquilo, pastor novo, né? Começando o ministério pastoral, recebe uma palavra dessa, ele em crise. E aí, cara, teve uma iluminação do Espírito. Na semana seguinte, ele foi sem paletó, sem gravata. Misericórdia. E foi pra porta. Escandalizou. Quando o irmão passou, ele segurou a mão do irmão e falou assim, não é que não se faz mais pastor como antigamente, não se faz mais pastor pra antigamente. Maneiro. Porque é para uma outra geração. Forte. Então, John Stott, ele fala isso, ele fala de como a gente serve a Deus na nossa geração, ouvindo a Deus e ouvindo o mundo, para que a gente possa pegar a mensagem de Deus e servir a nossa geração, né? Servir a cidade, servir o mundo. Então, como que a gente, nesse momento que o Brasil está passando, a gente se levanta como igreja? Você falou, e eu creio nisso, a igreja como a última fronteira. Mas eu vou além. Eu creio que são os homens cristãos a última fronteira. Sim, como sim. igreja, claro. Mas é porque os homens... Quem é o cabeça do lar? O homem. Quem é o cabeça da igreja? O anjo da igreja? O pastor. Então, Satanás, ele vai tentar a qualquer custo minar esse tipo de coisa. Vai tentar a qualquer custo desconstruir esse tipo de coisa. Colocando, por exemplo, as mulheres em um papel que não é delas. Então, porque você vê muitas famílias em crise, também casamentos em crise, porque ao invés do homem exercer o sacerdócio do lar, quem exerce é a mulher. Ah, não, é a mulher que ora, é a mulher que ensina os filhos. Não, tá errado, cara. Tá errado, a Bíblia não diz isso. É a mesma coisa nas igrejas. Quanto tanto de igreja hoje aí que você vê que é presidida por mulher. Que a mulher é o anjo da igreja, e nada contra a mulher em si. As mulheres são muito eficazes, né, dentro das igrejas como missionárias. Eu acredito também no pastoreado feminino, mas o anjo da igreja, quando você vai olhar para a palavra de Deus, o ministério pastoral feminino complementando o homem. o ministério pastoral masculino. Não encabeçando a igreja, perfeito. sabe? Porque aí você tem uma disfunção daquilo que é o chamado de Deus para o homem e para a mulher. Então a gente tem muitas vezes essa discussão em um tom de superioridade de um gênero, de um sexo sobre o outro, sendo que não é isso. Eu não acredito na igualdade entre homem e mulher, que isso fique bem claro. Mas eu também não acredito na superioridade do homem sobre a mulher ou da mulher sobre o homem. Eu acredito que cada um no seu devido lugar. Perfeito. Simples assim. Você falou dessa questão do feminismo, né? Que muitas das vezes você vai confrontar uma jovem feminista e vai ver lá no fundo que tem lá uma ausência paterna, uma questão assim. Eu conversei até que no podcast com um irmão algumas semanas atrás. Eu estava ouvindo um neuropsicopedagogo, alguma coisa assim. Né? O pastor Leandro? Eu assisti. Eu conversei com o Leandro, isso. Leandro, mas assim, eu estava falando com ele que eu estava assistindo um neuropsicopedagogo e ele falando o seguinte, que o pai e a mãe, eu não sei se ele é cristão, não sei, eu acho que não é cristão, mas ele falando que o pai e a mãe não são só os instrutores dos filhos, eles são
o ambiente da formação daquela criança. Sim. Então, uma casa com uma mãe sem a figura paterna desestruturou o ambiente. Alguém fala, minha mãe foi pai, minha mãe foi mãe pai, foi mãe pai. Como se isso elevasse o papel da mãe. Ela foi mãe e também foi pai. Não, ela foi 50% mãe porque teve que ser pai. É isso entendeu? aí. Então, diminuiu o papel. Ela não foi mãe. Mulheres que tiveram que ser pai e mãe. Minha mãe foi uma. Minha mãe criou 4 filhos, um homem sozinho. Mas assim, isso ela teve que... Ela não pôde exercer na plenitude. Na plenitude, entendeu? Então, assim, eu concordo com você. O problema da nossa sociedade é um problema de masculinidade, é um problema de posicionamento dos homens. E na igreja também. Homens que não se posicionam no seu papel. E eu concordo plenamente com você, Rafa. É uma questão de papéis definidos. Então, numa casa... E não é uma questão de presença. Quando a gente fala ausência paterna, não é uma questão, bem claro. não é uma questão só de presença. É uma questão de exercer papéis. Porque às vezes o cara está presente em casa, mas o filho é órfão de pai. Sim. Com pai presente. Eu tenho amigos assim. Né? Eu vivenciei isso também dentro da minha família. Então, assim, é uma questão do cara estar presente, exercendo a figura masculina. Porque hoje, por que a gente tem, dentre outras coisas, por que a gente tem essa crise, muitas das vezes, na cabeça de uma criança, reforçando a questão da homossexualidade? Não é porque... E, cara, tem coisa que... o movimento LGBT, ele fala que... muitos homens nasceram homossexuais, né? Nasceram, é uma questão de nascimento. Aí o pequenininho já tinha trejeito e tal, é uma questão de nascimento. E porque eles nasceram assim, não é uma questão que se possa mudar, né? Porém, esse mesmo movimento diz que o homem é uma construção social, não nasce homem. Gente, né, quando você para pensar, é uma loucura. Né? Porque se nasce homossexual, mas homem não. Homem é construção. Mas existem várias contradições, sabe, nesse meio militante, que eu me questiono também, às vezes, qual é o sentido disso tudo. Porque as mesmas pessoas que celebram a ciência, falam que acreditam na ciência, depositam fé na ciência, contradizem a ciência dizendo que nem todo homem nasce homem, sabe? Então, assim... É muito complicado, porque você vê que é uma régua que funciona para um lado, mas se isso aqui não agrada a minha ideologia, não agrada o meu viés político, cara, não, então a ciência não serve. A ciência só serve para dizer que todo mundo tem que se vacinar. Mas a ciência não serve para dizer que homem nasce homem, biologicamente falando, e mulher nasce mulher, sabe? Não serve para dizer que o homem ele é mais forte do que uma mulher, biologicamente falando. Então, assim, é muito contraditório. E aí é onde a gente precisa, voltando naquele ponto da instrução, a gente precisa de homens realmente instruídos na palavra de Deus, instruídos no conhecimento mesmo, para poder bater de frente com esse sistema, né? Porque a gente tem, no século XX, um ideário construído nos homens, que era o seguinte, cara, teu papel é trazer comida para dentro de casa. Mas isso é muito pouco. Que isso, Rafael? Você tá falando que isso é pouco? Não, é nobre você trabalhar, você sustentar, você prover. Mas os teus filhos querem isso muito mais. Uma parte do Exatamente, seu papel. Os teus filhos querem muito mais do que o teu dinheiro, cara. Os teus filhos querem a tua presença, querem o teu conselho, né? Eu sei porque eu tô cercado de amigos, de pessoas que, né, graças a Deus, eu sou privilegiado, eu me considero um cara privilegiado, porque eu tive um pai presente dentro de casa, um pai que, às vezes, não tinha o telefone da última geração para me dar, ou o presente mais caro, mas ele sempre estava ali me ajudando a estudar, me ajudando com conselho, sabe? Me disciplinando, né? Eu acho isso fundamental, mas eu tô cercado de amigos que cresceram que o pai deu tudo, cara.
deu tudo menos o que precisava. Então não deu nada. Entende? Então, são histórias assim que você vai parar para ver, que você entende por que o Brasil e por que o Ocidente está caminhando a passos largos pro abismo. Tudo começa nessas pequenas coisas, sabe? Então, às vezes a gente acha que colocando um presidente que a gente gosta no poder, que o Brasil vai mudar. Eu vou ser ousado aqui em dizer que é muito melhor que 1000 homens de lugar simples, 1000 homens de comunidade se posicionem como homens de Deus, como verdadeiros pais, patriarcas, do que você mudar um presidente do Brasil. Eu digo que vai fazer muito mais efeito, sabe? Porque se hoje a gente vê todo um sistema político e religioso aparelhado, não é mudando uma figura que isso vai mudar, que essa realidade vai mudar, entendeu? Então, assim, é a mesma coisa, porque hoje, como a gente estava conversando aqui antes no off, hoje o sistema religioso às vezes está corrompido, não é mudando um pastor famoso ou dois que isso vai mudar, é você disciplinar. E da onde vem a origem da palavra disciplina? Vem de discípulo. Você tá entendendo? Então, uma geração indisciplinada é uma geração que não foi discipulada. E o que é você discipular alguém? É você fazer a imagem de Jesus. Então, se você realmente quiser mudar uma nação, se você quiser discipular uma nação, não é mudar um presidente. É você mudar uma pessoa que está do seu lado, deixando ela mais parecida não com você. Porque tem gente que acha que discipulado é fazer a pessoa a tua imagem. Não, é você fazer a pessoa a imagem de Jesus. Perfeito. E isso começa nos homens. É o que eu estava falando, né? Essa questão dos papéis, muitas das vezes dentro de uma casa, você tem ali o pai e a mãe, mas a figura masculina e a figura feminina invertida. Você tem a presença dos pais ali, mas a força masculina está na mãe. E aí que isso distorce a cabeça de uma criança. Porque o menino cresce com essa questão da sua masculinidade querendo se identificar com a força. Só que a força é uma mulher, não é um homem. O homem é um banana, um homem é um preguiçoso, o homem sabe, é medroso, o homem não assume sua postura de homem, daquele que conduz a família, que lidera a família. Então isso traz esses conflitos, sabe, psicológicos na cabeça de uma criança. Então, assim, é o que a gente está falando. Você falou da questão do discipulado, né? É isso começa com o discipulado com meus filhos, né? Eu discipulando meus filhos. Eu tenho um filho de 8 anos, meu filho é especial, né? O Lucas tem Down. E agora, no momento, eu estou morando lá em Cabo Frio. Então, assim, toda vez que eu venho... Mas eu tô aqui toda semana. Toda vez que eu venho de Cabo Frio para cá, eu saio de casa, chamo o Lucas. Eu tenho uma menina de 5 anos, a Mariana. Legal. Eu chamo o Lucas e falo, papai tá saindo, você protege a mamãe e a irmã, você cuida da mamãe e da irmã, você é o homenzinho da casa e tal, né? E ele fica todo bobo com isso, aí ele quer chamar a atençãozinha da irmã e tal. A Mari sofre, tadinha. Coitado. Mas a masculinidade, ela de fato é uma construção. Ela é uma construção. Só que aonde a gente diverge desse discurso, né? Que o homem é uma construção social. A masculinidade é uma construção. Porém, o homem não cria nada do nada, né? Não é uma construção criada a partir de uma identidade firmada. Você é homem, e porque você é homem, eu vou te conduzir no caminho da masculinidade para que você seja um homem por excelência, né? Para que você não seja uma figura de um homem com
características femininas. E quando eu falo características femininas, eu estou falando de trejeitos femininos, não. Eu estou falando de um homem que não tem coragem, de um homem que Sim. não é forte, de um homem que não tem palavra empenhada, de um homem que não se posiciona, de um homem que não é homem. E é engraçado que hoje a gente fala muito dessa questão, né? Ah, um homem de coragem. Ah, ele é um homem forte. Ah, ele é um homem viril. Ó, a gente fala, ele é um homem viril. Isso é uma redundância. É um homem. Ele é um homem. Isso, um homem de coragem, não deveria ser, quando a gente falasse homem, já deveria estar implícito ali. Esses Tem atributos. coragem, né? Os atributos desse homem já devia estar ali. Mas hoje a gente precisa usar esse termo, homem de coragem, porque a maioria dos homens não tem isso. Eu acho que até né? o termo homem a gente tá tendo que utilizar hoje, infelizmente. É verdade. Infelizmente. Esse é homem. Porque, sabe, pastor, e galera que assiste a gente em casa, essa cultura, né, que eu gosto muito de ler, de estudar sobre a etimologia das palavras. O que significa cultura? Cultura vem de cultivo, plantio, né? Essa cultura que tem hoje nesse sistema mundano, ela foi plantada há muito tempo. E qual é o melhor jeito de você mudar uma cultura? Implementando a sua cultura, plantando a sua semente. Então hoje, para mim não há nada mais poderoso para um homem. Não existe nada mais poderoso do que amar a Deus, amar a sua esposa, amar os seus filhos, né? Pra galera da minha idade, assim, ou mais nova do que eu, cara, não existe nada mais poderoso do que você honrar o teu pai e a tua mãe. Não existe nada mais revolucionário hoje do que você honrar o teu pai e a tua mãe, estudar, arranjar um trabalho, gostar de uma menina, um dia pedir ela em casamento e construir uma família. Você sabe? virou um revolucionário. Você virou um revolucionário. É o extra do ordinário, entendeu? Que para muitas pessoas pode ser algo cabal, algo simplório, mas que hoje, infelizmente, é algo revolucionário. Porque o esvaziamento, isso é muito forte, o esvaziamento da sociedade, ele começa no esvaziamento de quê? De figuras, de símbolos, de significados. Então, quando você começa a relativizar, quando a gente lê Bauman, Sociedade Líquida, a gente consegue enxergar muito isso. Quando você começa a relativizar o que é família, nada é família. Quando você começa a relativizar o homem, não, o homem pode usar maquiagem, o homem pode usar cropped, o homem pode usar saia. Quando você começa a relativizar o que é o homem, nada é homem. Né? Então, quando você começa a relativizar o que é as coisas, o que são os símbolos, a sociedade não tem essa referência, não tem essa ideia para construir, e aí ela se desfaz. Simples assim. É uma implosão, sabe? É algo que não vem de fora, não é um ataque externo. É algo que é implodido, é algo que vem de dentro. E isso é muito forte. Então a Bíblia, ela tá cheia de referenciais pra gente não só seguir, mas construir, reproduzir. O que é homem? A Bíblia vai dizer o que é homem. O homem é um varão, o homem é um cara que é a cabeça da sua casa, que dá sua vida pela sua esposa como o Cristo deu pela igreja. O que é a mulher? A mulher, Provérbios 31 vai dizer, mulher assim, 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 sabe? O que é o filho? O filho é aquele que cumpre o mandamento de honrar o teu pai e tua mãe, e os seus dias se prolongam na terra. Então, a gente precisa, para mudar essa cultura, a gente precisa começar a plantar a nossa cultura. E isso, debaixo da graça e da misericórdia de Deus, pelo poder do Espírito Santo, a gente consegue fazer agindo no ordinário. Pastor, eu tenho sido levado, nos últimos meses, uma cobrança de Deus para caminhar na simplicidade. Às vezes a gente, por conta das redes sociais, por conta de todo esse show business que a gente vê aí no mundo afora, né? A gente acha que a gente precisa fazer algo megalomaníaco. A gente precisa fazer algo estrondoso para marcar a história. Sendo que Deus só quer da gente a obediência. Deus só quer da gente a simplicidade. Porque
obediência, não é simplesmente uma ação, ela é um posicionamento, sabe? Então, às vezes a gente acha que, só se eu tiver 1 milhão de seguidores que eu vou ficar com o meu nome marcado na história. Cara, se você trouxe um amigo teu pra Jesus, meu irmão, você já tá marcado na história porque você tirou uma alma do inferno, sabe? Então, Deus tem me cobrado muito nesse sentido, de olhar pra Cristo, enxergar nele um modelo de simplicidade. Então, às vezes, a gente acha que a gente vai combater esses males, essas ideologias que corrompem o homem, mudando um presidente da república ou colocando tantos deputados. E, às vezes, a gente vai combater só sendo um exemplo. Perfeito, sendo uma referência. Só sendo uma referência. Perfeito. Sabe? Rafa, que bom conversar com você, cara. Bom mesmo. A gente vai ter que ter aí uns outros outros podcasts para isso. Davi, a gente tem 2 minutinhos? 1 minuto? Tem? Eu queria, então, fazer esse momento que a gente está fazendo no podcast, que quem é o nosso herói, né? E Olha eu perguntei ao Rafa, quem são os nossos, fazendo, né, esse contraponto lá com o Homem de Aço, que é o Superman, os nossos homens de barro, que são imperfeitos, né? Não são perfeitos, não são né, de aço, não estão todo tempo em todos os lugares, não são oniscientes, onipresentes, mas são referências para nós. Eu perguntei ao Rafa quem era sua referência e ele falou, pode falar aí, Rafa. Não tem como, gente, não tem como ser outra pessoa. De homem, se fosse mulher eu diria minha mãe, mas de homem não tem outra pessoa senão meu pai. Como eu falei, eu aprendo muito com ele na simplicidade. E muito mais do que aprender nos seus acertos, eu aprendo com meus pais, até com meu pai no erro que ele comete. Diante da postura dele, diante da família e diante de Deus, de querer ser mais parecido com Jesus, sabe? Então, no dia a dia, nas coisas ordinárias mesmo, quando ninguém vê, né? Desculpa, mas eu tenho que comentar essa história, né? Uma vez um velório estava acontecendo e aí o pastor falando de um cara, a viúva chorando e o filho, né? Não sei se você já ouviu essa história. Um homem de Deus santo, não sei o quê. E o filho pergunta assim, mãe, esse cara que morreu é meu pai mesmo? Porque o pai não era nada daquilo que o pastor estava falando no velório. Mas o meu pai não. O que ele é dentro de casa, ou melhor, o que ele é fora de casa é reflexo realmente do que ele é dentro de casa. Coisa Comigo, boa. com meu irmão, com a minha mãe. Ele é um cara que realmente eu vejo Jesus no meu pai. Meus pais nunca me obrigaram a seguir a mesma religião que eles. Mas o meu pai e a minha mãe, não posso excluir minha mãe disso, mas como a gente está falando do meu pai, através do testemunho deles, eu conheci a Deus. Foi a primeira pregação que eu recebi, foi a vida deles. De verdade. Coisa boa, coisa boa. Pastor Eduardo Moura, nosso herói de hoje, né? Nosso homem de barro. Deus te abençoe, pastor Eduardo. Você também, que Deus abençoe aí a sua vida. Rafa, muito obrigado. Queria que você deixasse suas redes sociais aí pro pessoal. Galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Desculpa o nariz estupido. Meu Instagram é rafaelmoura.rio, de Rio de Janeiro. Só botar lá, Rafael com F, moura.rio, meu Instagram. E só seguir lá, acompanhar. Ore pela vida do Rafael. Rafael está aí se preparando na política, né? Trabalhando, servindo. É um pregador da palavra de Deus, se você quiser convidá-lo aí para ministrar na sua igreja, tá bom? E obrigado aí, gente, pela sua audiência, obrigado por essa parceria, obrigado por a gente estar junto. É isso aí, a gente quer fazer, sabe, essa voz ecoar e a gente mesmo desafiar os homens, encorajar os homens a se levantar para o bem da nossa sociedade, para o bem das nossas casas, para o bem da nossa igreja, que os homens cristãos se levantem como referência nessa nação, para que a gente seja, de fato, essa última fronteira, né? A primeira fileira do exército do céu, seja repleta de homens valentes, corajosos, para confrontar tanto o sistema político quanto o sistema religioso,
pela saúde da nossa fé, pela saúde da nossa família e pela saúde da nossa sociedade, tá bom? Que Deus te abençoe, que você possa ficar firme no Senhor, crescer cada dia mais e ser uma referência nessa nossa geração, tá bom? E como disse Davi para Salomão, seja homem, tá? Que Deus te abençoe, até o próximo podcast. Valeu, galera!